Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é sábado e nós estamos na segunda semana da Páscoa e somos convidados com Jesus hoje a caminhar com Ele. Porque ao anoitecer os discípulos desceram para a beira do mar, entraram no barco e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Hoje nós tomamos essa palavra, porque Ele diz, eu sou e não tenhais medo. Por isso nós precisamos caminhar com Jesus, estar com Ele em todos os momentos da nossa vida. Tome o Evangelho de hoje em João capítulo 6, nos versículos 1 a 15, que nos diz: Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamada Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque viam os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu à montanha, aí sentou-se com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus, e Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Hoje, nós podemos perceber uma coisa interessante, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, e você toma o Evangelho de hoje, de João, no capítulo 6, nos versículos 16 a 21, nós vamos perceber que esta palavra que Jesus direciona hoje, ela é muito importante, porque ele diz, ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram ao mar, entraram no barco e foram para o outro lado, em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar e chegando perto deles, ficaram com medo. Esta é a palavra de hoje, pois Jesus nos desconecta também. Acostumávamos-nos a um Redentor que, disposto a atender todo tipo de indigência humana, não duvidava em recorrer ao seu poder divino. De fato, a ação transcorre justo após a multiplicação dos pães e peixe em favor de uma multidão faminta. Agora, ao contrário, nos perturba um milagre de fato que anda sobre as águas, que parece à primeira vista uma ação de cara à galeria. Mas não, Jesus já descartara fazer o uso do seu poder divino em busca, sobressai aos benefícios próprios quando o início da sua missão. Rejeitou as tentações do maligno. Ao andar sobre as águas, Jesus Cristo está mostrando o seu senhorio sobre as coisas criadas. Mas também podemos ver uma encenação do seu domínio sobre o maligno. E é por isso que é representado aqui por um mar embravecido na escuridão, um mar agitado. Não tenhais medo, dizia ele. Dizia-lhes Jesus naquela ocasião, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Por isso hoje, quando nós enfrentamos uma doença, enfrentamos uma morte, ou estamos às vezes na escuridão, nós precisamos ter coragem. E é isso que Jesus pede para nós hoje. Finalmente, é o que Jesus diz às mulheres na manhã da Páscoa, depois de se levantarem do sepulcro: não tenham medo. Nós, pelo testemunho dos apóstolos, sabemos da sua vitória sobre os inimigos do homem, o pecado e a morte. Por isso aqui nós podemos perceber hoje, suas palavras ressoam em nossos corações com a força especial, porque não são palavras de alguém que está simplesmente vivo, mas as palavras de Jesus ressurgiam a Pedro e aos apóstolos, e João Paulo II mesmo dizia, não tenhais medo no início do seu pontificado. Era um chamado para abrir o coração à própria existência, ao Redentor com ele. Diante da própria fragilidade, nos leva um bom porto às missões que o Senhor nos pede, uma vocação, um projeto, um apóstolo, um serviço que nos consola, assim como Maria também. Recebe a notícia, mas fica triste ao mesmo tempo. Ela aprende de que é preciso colocar tudo nas mãos de Deus. Aprendamos dela a acolher o convite de Jesus a cada dia, em cada circunstância. Por isso, incline sua cabeça para receber a bênção de Deus. Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine por toda a vida. Deus te proteja e te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amanhã, 7 horas, 9 horas da manhã e às 19, acompanhe a Santa Missa conosco, reze conosco
e chame seus familiares para esta oração.